Fala, minha rapaziada, tudo bem? Tudo ok? Vamos dar continuidade aí, mais uma aula nossa legal aí. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse rapazinho aqui no quesito natural, né? Uma forma natural dele aí. Ou seja, já falamos aí sobre massas de ar, sobre tipos aí de vegetações e agora a gente vai falar numa questão que esse rapaz aí, ele é riquíssimo. O que seria isso? Pau-brasil? Ouro? Cana-de-açúcar? Café? Recursos hídricos. O que significa isso, galera? Água. Ou seja, no planeta que é chamado Terra, mas se a gente notar, a sua maior parte aí é formado de quê? É formado aí principalmente de água, né? 71% do nosso planeta é formado de água. O que nós podemos notar nesse cidadão aí, ó? Privilégios, ou seja, 12% de toda a água doce do nosso planeta está inserido aí nesse rapazinho com 9 milhões de quilômetros quadrados aí, pessoal. Então, a nossa aula hoje é exclusivamente sobre recursos hídricos no território brasileiro. Então, a gente vai identificar alguns fatores importantíssimos aí no território brasileiro sobre a questão água aí. Algumas características dos nossos rios e dos nossos recursos hídricos são muito interessantes, né? Por exemplo, aqui no território brasileiro, ele vai ser um território pobre em lagos, mas também ele vai ser um território rico em rios. E esses rios aí, eles vão ter algumas características. A maior parte dos rios do território brasileiro vão ser caracterizados como rios perenes. O que são rios perenes? São aqueles rios que nunca vão secar. Exceto, pessoal, em algumas partes aqui, ó, da região Nordeste. Principalmente porque a região Nordeste é uma região com temperaturas elevadas aí. Outras regiões, nós teremos o quê? Nós teremos aí os rios perenes aí. Outra forma de abastecimento que nós temos aí é como esses rios vão ter uma vida tão longa assim, uma vida... como é que os rios não secam? Principalmente pela forma de abastecimento. Qual é a principal forma de abastecimento dos nossos rios? Uma forma pluvial. Água da onde? Chuva, né? As águas das chuvas vão abastecer os nossos rios aí. Ou seja, aqui no território brasileiro, a gente não vai ter um rio que é abastecido, por exemplo, dentro do nosso território, estou falando dentro do nosso território, o rio que é abastecido lá do derretimento do gelo. Estou falando isso dentro do território, tá, pessoal? A gente vai ter um rio, sim, que ele tem a sua formação do derretimento do gelo, mas é numa forma externa. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, nós podemos notar que esses rios são perenes, com abastecimento pluvial, uma região pobre em lagos aí, com bastante rios. Então, nós podemos notar, e eu botei para vocês aqui algumas divisões na minha letra aí aramaico-hebraico, e na explicação vocês vão identificar sobre as bacias hidrográficas do território brasileiro. Bacias hidrográficas nada mais é do que um rio principal, né? Esse rio principal sendo abastecido por vários rios, ou seja, nós teremos o rio principal sendo abastecido por vários rios aí. Então, eu botei as principais bacias hidrográficas do território brasileiro, as mais importantes, as maiores. Isso não quer dizer que não teremos outras bacias hidrográficas, nós teremos outras bacias hidrográficas do território brasileiro, bacias menores. Isso não quer dizer também que essas bacias não têm importância. Toda bacia hidrográfica ela vai ter importância, porque nada mais, nada menos, ela vai levar uma situação ou uma necessidade para todos nós seres humanos. A água. Sem água é o quê? Sem água é impossível ter vida em nosso planeta. Então nós podemos notar o quê, pessoal? Nós podemos notar que todas as bacias vão ter a sua importância aí do modo geral. Mas eu separei para vocês algumas bacias importantes aqui. A gente vai começar a falar sobre a maior bacia hidrográfica do planeta Terra. Nada mais, nada menos do que a bacia amazônica aí, ó. Seu principal rio é o rio Amazonas. Ele vai ser um rio de planície. O que significa um rio de planície, pessoal? Esse rio de planície, quando o rio é de planície, ele é um rio calmo, né? O rio adequado para a navegação.
Isso não quer dizer que eu não posso tirar a energia desse rio. Esse rio aí vai ser também adequado lá na região norte do nosso território para a agricultura e também, principalmente, para a pesca. Esse rio aí, rapaziada, ele não nasce no território brasileiro, não. Se lembra que eu falei para vocês da questão do derretimento do gelo? Esse rio nasce lá no Peru, lá na Cordilheira dos Andes, através do derretimento de gelo. Quando ele vem fazendo o seu percurso pelo Peru, entra no nosso território, ele recebe o nome de Rio Amazonas aí. Então nós podemos notar que esse rio é a maior bacia hidrográfica do Brasil e também a maior bacia hidrográfica do planeta aí, caracterizado por essas situações aqui, ó. É um rio de planície, vai ser usado principalmente aí para navegação.